Rádio TV Melhorar, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Para honra e glória do Senhor, nós viajando pelo Brasil, dando continuidade então nessa série de programas gravados ao vivo, sem corte, sem edição. Hoje nos encontramos aqui numa cidade, uma bela cidade do Brasil, chamada Rio de Janeiro. Oh, glória! Tivemos aí a oportunidade, então, o arranjo do Senhor, né, a determinação, para que nesse momento, em que nós vivemos, né, nesse momento da Igreja do Senhor Jesus, né, esse arranjo que o Senhor fez para que nós pudéssemos compartilhar e trazer para você, ouvinte, telespectador, um pouco mais, né, da vida desses irmãos, né, de alguns irmãos, né, que congregam aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para que você possa realmente sentir assim de que você, né, como irmão, como membro do corpo, tem também outros irmãos que têm tido experiências muito parecidas com as suas e com as minhas. Por isso nós damos graças ao Senhor e temos nos colocado à disposição para que a TV Menorá, né, através do Quinta ao Vivo, pudesse estar trazendo para você, ouvinte da rádio, você telespectador da TV, essas experiências ímpares que o Espírito de Deus tem dado, né, aos nossos irmãos de várias cidades, né, de vários estados, que o Senhor tem oportunizado, que a gente venha estar realmente congregando, né, pode-se dizer assim, porque esses momentos são ímpares, né, porque onde dois ou mais estiverem, se faz presente o Santo Espírito de Deus, e nós somos muito gratos, realmente, por toda a oportunidade que Deus tem nos dado, né, a minha família, minha esposa, minha filha, que tem acompanhado nessas viagens, né, do Viajando pelo Brasil, do Quinta ao Vivo. E o Senhor nos traz nesse início de programa uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Então, você que está em casa, você que tem aí o manual do fabricante, aproveite, né, o momento de você tocar as vestes, de você aproveitar e receber do Senhor, colocando os olhos na palavra, né? Lâmpadas, né? A lâmpada da alma, iluminando aí, em nome de Jesus, a cada um de nós através desse Espírito vivo que flui através da palavra de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Oh, glória! Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 16, né, do mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, você que está ligando agora, seja bem-vindo, Quinta ao Vivo, 3º ano, viajando pelo Brasil, Rio de Janeiro. 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, em nome de Jesus, irmãos, receba essa palavra. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Os irmãos estão animados? Oh, glória! Quem está ao vivo, 3º ano aqui conosco, esse bate-papo edificante, então, Rio de Janeiro, nossos amados irmãos, o Paulo Silva e Devane Silva, Paulinho e Devane, para compartilhar conosco, nesse Quinta ao Vivo, para você, ouvinte telespectador da Rádio TV Menorá. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, irmão. Um prazer, uma satisfação assim do Senhor muito grande
poder ter os irmãos aqui no Rio de Janeiro, aqui conosco, aqui, nesse quintal vivo, né? Que tem sido uma bênção muito grande da parte de Deus, né? E o Senhor vem trazendo, levando vida a todos aqueles que precisam, né? Por meio desse mover do Senhor, né? Porque somente uma obra movida por Deus para fazer e operar isso que nós temos visto, né? São vários testemunhos, vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas. E é muito bom, é muito gratificante. Muito gratificante você saber que você está dentro dessa obra, sabe? Que é a obra movida por Deus, uma obra do Espírito Santo de Deus. Uma obra que começou lá com nossos patriarcas, Abraão, com Isaac, com Jacó. Começou lá na igreja primitiva lá. E Deus procura novamente reerguer, levantar essa obra por meio através da ação do seu Espírito, né? Segundo a eficácia e a força do seu poder, que nós sabemos que Deus é poderoso para fazer, né? E para fazer, como diz a própria Escritura, né? E é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Estamos aí, né? Estamos aí para cooperar com o Senhor, né? Auxiliar o nosso amado irmão em Cristo Jesus, o presbítero aqui que Deus o Senhor levantou, né? Nosso irmão Flávio Manarelli, juntamente com ele a sua esposa, a Michele. Estamos aí em nome de Jesus para auxiliar os irmãos em prol da edificação do corpo de Cristo, né? Porque temos muitas ovelhas, né? Inúmeras ovelhas escolhidas ainda pelo Senhor, para que o Senhor venha resgatar dentro da cidade aqui, né? E toda a honra e toda a glória é do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, né? Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Amém. Ô, glória. E aí vamos passar aqui, né, pra Devane já, dar uma boa tarde aí. Boa tarde. Com muita alegria, né, que eu me encontro aqui, né, com os amados irmãos, né, que até compartilhava que a gente se vê assim pela internet, né, mas hoje Deus traz assim uma realidade do que é comunhão, né, que comunhão não é estar com o irmão todos os dias, né, almoçando, tomando café, mas assim, tá no mesmo parecer, né, no mesmo pensamento, mesmo coração, né, de servir o Senhor. Então, para mim, é com muita alegria mesmo, né, eu creio que hoje os irmãos estão aqui, mas são coisas que Deus já coloca, assim, no nosso coração, que um dia vai acontecer, né, a gente está aqui nessa comunhão, né, para edificar, somente para edificar, né, porque Deus tem nos colocado como vasos e eu estou aqui sentada e Deus está me trazendo aquele versículo de João, capítulo 15, versículo 5, o finalzinho do versículo, sem mim nada podeis fazer, né? Então eu estou aqui invocando o Senhor e o Senhor está me ministrando isso, sem mim nada podeis fazer, né? Então eu fico assim muito feliz mesmo no meu coração, né? Muito feliz mesmo, porque eu sei que nós estamos aqui no mesmo coração, o mesmo desejo, né, de servir o Senhor, o mesmo desejo assim de edificar, né? Sabemos que nós estamos numa reta final, né, onde que o Senhor ele procura corações que realmente querem Ele, né, querem servir Ele. E todos nós estamos passando por um processo, né, no nosso íntimo, porque Deus agora ele quer ver realmente quem ama Ele, né? Quem realmente ama Ele, né? E eu lembro que
quando eu vim para o Rio de Janeiro, Deus me deu uma palavra no livro de João, no capítulo 21, quando o Senhor falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, né? Eu lembro que a última vez que eu fui no grupo familiar foi uma quinta-feira, ainda em Cachoeira. Eu compartilhei com os irmãos essa palavra, porque sexta eu iria vir para o Rio, e Deus me deu essa palavra. Devane, tu me amas, né? Substituindo, que era o nome de Pedro, substituí pelo nome de Devane, né? Tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Então, nós estamos aqui somente para isso, né? Para servir o Senhor, para apacentar, para edificar. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? Que Ele está nos dando nesta tarde aqui, do Quinta ao Vivo, né? E muito feliz também de estar aqui com o Cleider, com a esposa, né? Que muitas vezes a gente assiste, né? Quinta-feira à tarde, eu tenho me edificado muito, porque eu não vou muito para o sul, porque Deus não permite, né? Mas que eu vá muito para o sul. Mas só que eu me edifico muito com os irmãos pelos testemunhos, né? Dos outros irmãos também. Para mim é uma alegria, eu estou muito feliz mesmo, né? Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar, sinto a presença do Senhor no meu íntimo, né? No meu coração. Estava um pouco nervosa, né? Um pouco trêmula, mas o Senhor vence, né? O Senhor é que vence, porque é Ele que fala, né? Ele só quer que a gente empreste a boca para Ele falar. Amém? Ô, Glória. Tu vê que palavra, né? Você que está acompanhando esse programa aí desde 2009, né? Quando começou lá na rádio, né? Aquela historinha de sempre, mesinha defônica, né? E assim por fé, né? Com entrevistas e... O Senhor, nós oramos aí, entregamos para o Senhor toda a honra e toda a glória, né, dessa comunhão aqui que nós estamos tendo com o Senhor, com os irmãos aí que nos assistem, com os irmãos aqui, né, no Rio de Janeiro, e glorifico ao Senhor, assim, porque essa palavra foi Deus que nos trouxe hoje, né, e essa palavra está aqui, né, e o Senhor está dizendo para mim, para ti, meu irmão, né, para você que está conectado, para nós hoje aqui, né, nesse momento, né, que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, né? 2 Coríntios 4, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Oh, glória! Que palavra, né, irmãos? Que benção, assim, nós poder estar aqui nesse momento de comunhão. E deixo aberto para vocês compartilhar como é que tem sido, né, nessa trajetória aí, né, desde que tudo começou, né, dessa comunhão entre vocês, né, e como é que foi esse momento, assim, de estar vivendo esses momentos, né, ímpares, né, da Igreja de São Jesus na vida de vocês, né, como casal, como membro do corpo, como, enfim, né, na missão de estar aqui auxiliando, né, a pregação do Evangelho do Reino nessa cidade, né. Então deixa aberto para os irmãos compartilharem. Amém. Falar assim, no Senhor, assim, eu, antes de conhecer a Devane, né, eu orava ao Senhor, né, pedindo ao Senhor, né, período de solteiro, né, para você que está solteiro, né, atenta bem. Amém. Atenta no Senhor, porque só vai testificar e para fortalecer o teu homem interior. Porque eu me lembro da época uma época difícil, uma época de solteiro, e solteiro ele fica batendo cabeça para lá e para cá, né, enquanto ele não toma uma decisão, né, com o Senhor, de se casar mesmo, né. Mas esse trabalhar é um trabalhar assim dentro do interior que o próprio Deus, ele gera essa decisão, conforme o teu buscar, a tua dedicação. E assim também no caso não foi diferente comigo. Eu decidi no Senhor me casar, né? Mas aí cadê a varoa? Cadê a bênção? Cadê a bênção? Eu me lembro da última vez que
que eu tive no Sul e vivi um período como missionário e fiquei lá 4 meses, graças a Deus. E assim, foi muito gratificante, né? Tinha donzela para todos os lados, né? 70 rainha, 80 concubina, né? Mas o Senhor Deus, acabou que o Senhor Deus me trouxe novamente para o Rio de Janeiro, né? Para auxiliar aqui na época aqui, nosso amado irmão em Cristo Jesus, o Alexandre, né? Nosso amado irmão Alexandre. E aí continuei aqui auxiliando o irmão em prol da edificação do corpo, né? Porque todos os irmãos sabem, né? A bênção que é, né? Para que o corpo de Cristo venha a ser edificado e a gente passa por uma que só Deus sabe, né? E o próprio Deus libera, envia e libera tudo, né? Para nos quebrar, nos colocar na posição. Então Deus trabalhou muito forte para me voltar para o Espírito, né? E liberar a bênção. Então de 2001, presta atenção você que é solteiro, está solteiro até agora e está orando mais de 5, 10 anos para se casar e ainda não se casou no Senhor. Por quê? Porque ainda falta uma decisão tua. Deus só quer uma decisão tua para te abençoar. Quando você se decidir mesmo no Senhor, o Senhor te abençoa, porque o Senhor não tem problema. Uma coisa é certa, a pessoa já existe. Para você, a tua bênção já existe. A não ser que ele tenha te escolhido você para ser eunuco mesmo, né? Porque se for para eunuco, só Jesus, né? Aí o Senhor vai te dar graça, meu amado irmão, minha amada irmã, vai te dar graça, né? Para, né? Aguentar, né? E passar, né? Mas assim, de 2001, sabe que de 2001 até 2009, eu fiquei invocando e clamando ao Senhor para o Senhor liberar a bênção. A minha companheira, Devane. E graças a Deus que o Senhor enviou a missionária para o Rio de Janeiro. O Senhor poderia ter enviado para outro lugar, para outro local. Aí o Senhor achou que teria que ser o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele já tinha um plano já, né, na mente dele. E graças a Deus o Senhor cumpriu esse plano, né, que eu agradeço muito ao Senhor. E hoje eu vou testemunhar até mais, assim, porque tu tem que se casar, sim, mas com a pessoa do Senhor, que esteja na visão, porque se estiver fora da visão, tá roubado, irmãozinho e irmãzinha, tá roubado, porque a tendência mesmo é só você, lá na frente não adianta, não vai ficar firme, não vai ser uma coisa alicerçado na rocha, que é algo feito pelo Espírito, pelo Senhor. Então, para ser algo da parte do Senhor mesmo, tem que ser na mesma visão ali, ó, bonitinho, vocês dois orar junto ali. Então a gente passamos por isso aqui no Rio de Janeiro, depois que o Senhor enviou, né? Oramos ao Senhor. Aí o Senhor ministrou para mim, o Senhor ministrou para ela, essa bênção, né? E tomamos uma decisão, né? Só ligamos lá pro nosso amado irmão lá, para na época liberar aqui um pastor aqui, né? Para fazer aqui o nosso casamento, que foi uma bênção, né? Nosso amado irmão em Cristo, o Celso que fez. Foi muito bom, foi muito gratificante. Sentimos a presença do Senhor aqui tremendamente, né? E casamos, graças a Deus, na bênção do Senhor. Por quê? Porque esperamos no Senhor. Esperamos no Senhor e o Senhor cumpriu. Agora você que está esperando aí, está esperando há mais de... Só Deus sabe quanto tempo, né? É só você se decidir, meu amado. É só você se decidir, minha amada irmã em Cristo Jesus. Que a tua bênção da parte do Senhor já está preparado. Amém? Bom, vamos aproveitar agora já na sequência, irmã, né? Amém. Amém. Assim, quando eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu fiquei um bom período em Cachoeira e um bom período nós ficamos orando, assim, eu sabendo que viria para o Rio de Janeiro, mas não foi assim numa semana, levou uns meses, né? E o Rio de Janeiro, assim, para mim era um lugar assim que eu, por mim, né, pela minha vontade, a vontade da Devane, eu não viria, né, para o Rio de Janeiro. Mas como
Deus assim é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Eu sempre morei numa cidade pequena, né? Que é São Leopoldo. E quando Deus me tirou de São Leopoldo, me levou para a Cachoeira. Então Deus foi tão bom comigo que Deus começou a me colocar assim para fazer missões perto de Cachoeira. Então eu ia, ficava 2 dias, voltava, ia, ficava 3 dias. E Deus começou a trabalhar assim em mim até me tirar de Cachoeira. E eu orei ao Senhor porque a minha vontade não seria vir para o Rio de Janeiro, né? Pedi para o Senhor se Ele pudesse, né? Se fosse da vontade dEle que eu não viesse para o Rio de Janeiro, mas a vontade do Senhor é que eu viesse para o Rio de Janeiro. Amém, né? E a gente sabe que depois, assim, de um trabalhar, né? Que Deus trabalha na nossa vida, né? Então, tu chega numa fase, assim, do trabalhar do Senhor, assim, que tu não consegue dizer não para o Senhor, né? E tu sabe que é aquilo ali e amém, né? É aquilo ali que Deus quer que tu faça, né? Mas, quando eu vim, irmã, tu vai ficar assim, mais ou menos uns 6 meses lá, né? E eu, né, eu já vim contando com esses 6 meses que eu iria vir e voltar, né? Então eu não vi a hora de chegar aos 6 meses. Quando eu cheguei aqui, assim, o Senhor... fui bem recebida pelos irmãos aqui, né? Graças a Deus. Mas foi um trabalhar muito grande, porque o Rio de Janeiro era totalmente diferente de mim, né? Mas Deus sabe onde colocar cada um, né? Deus sabe, né? E a gente vem como missionária, mas vem para ser liberta, né? A verdade é essa, né? A gente vem para receber libertação, né? Tu vem servir aqui, mas tu vem receber libertação. E foi que Deus começou a trabalhar de tal forma na minha vida, assim, que começou a me mostrar realmente quem eu era, assim. E foi tremendo. Até que Deus começou a mostrar que eu iria me casar aqui no Rio de Janeiro, né? Mas a minha vontade não era essa, a minha vontade era de voltar. Mas o Senhor foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando e foi confirmando a vontade dEle, né? E foi testificando, né? Então eu louvo o Senhor porque eu sei que Deus nos une com alguém é para cumprir o propósito, né? Porque eu sempre orei assim, sempre oro para cumprir o propósito de Deus. Eu sei que hoje a realidade do casamento, né? Na vida assim, de 2 pessoas é para cumprir o propósito de Deus. Né? Primeira coisa, né, não é para cumprir o propósito de Deus. Então eu creio assim que Deus me colocou do lado do Paulo para a gente cumprir o propósito de Deus. É isso que Deus quer, né? E aqui no Rio de Janeiro é uma bênção, porque eu sempre digo, e outros irmãos também dizem, não só eu, que é um lugar onde que tu tem que ir para o espírito, né? Porque quando tu vai para os grupos familiares aqui, tem alguns grupos que são distantes, né? Tu precisa entrar num ônibus lotado, é muita gente, né? Então tu tem que, ou tu murmura, né, por ficar tempo esperando o ônibus, ou tu glorifica o Senhor, né? Então o Rio de Janeiro assim, ele é uma bênção assim, porque te leva a isso, né? Tu tem que decidir, ou tu murmura, ou tu agradece ao Senhor, né? E eu tenho aprendido muito aqui com o Rio de Janeiro, porque lá no Sul, pelo menos isto comigo, né, irmãos? No Sul, né? As pessoas do Sul, colocando eu em primeiro lugar, nós somos muito fechados, né? Então eu sempre falo que os demônios ficam escondidos, né? E aqui no Rio de Janeiro, as pessoas aqui, elas são abertas e é aquilo ali, sabe? Não tem, assim, como eu vou dizer para os irmãos, elas são aquilo ali e acabou. Então eu tenho aprendido muito assim com a forma das pessoas aqui do Rio de Janeiro. E uma coisa que Deus
tá fazendo essa obra em mim é isso, de ser autêntica, né? E eu era uma pessoa muito reservada, né? Eu guardava as coisas para mim, eu tinha muito medo de, quando eu falhava ou errava, né? De falar com medo do que as pessoas iriam falar, né? Então tu te retrai. E aqui no Rio de Janeiro não é assim, é aquilo ali, fez e acabou, a pessoa, né? E Deus começou a trabalhar isso dentro de mim aqui no Rio de Janeiro, né? Então, antes, para mim, eu confessar alguma coisa que eu errei, que eu falei, para mim, meu Deus, era um gigante isso para mim, na minha vida. Hoje, não. Se eu errei, se eu erro, eu compartilho, eu falo com os irmãos e amém, sabe? Peço perdão ao Senhor, porque o Senhor quer uma vida transparente. O Senhor não quer mais duas personalidades, né? Ele não quer mais que nós ficamos com as coisas ocultas, né? Ou eu sou uma pessoa com os irmãos e na minha casa eu sou outra pessoa. Então é algo que Deus tem trabalhado muito em mim, né? Na minha vida, né? Principalmente assim, tem trabalhado muito em mim mesmo, porque Deus quer que eu seja autêntica, né? O Senhor quer que eu tenha um coração assim aberto realmente, sabe? Um coração transparente, que eu seja transparente, né? Eu vejo assim que o Senhor quer transparência, né? Ele quer realmente, eu vejo que hoje o Senhor, Ele quer a expressão dele na minha vida, né? Que eu expresse o Cristo na minha vida. E isso, irmãos, isso é tremendo, né? A obra que Deus faz dentro de nós, né? A obra que Deus faz. Então, Deus sabe onde colocar cada pessoa, né? Ele sabe onde colocar, né? Então, no início, eu me escandalizava com muita coisa, né? Porque eu era toda assim, né? Me escandalizava. E hoje, graças a Deus, assim, né? Para mim, é uma bênção. É uma bênção mesmo, assim, né? Deus começa... Tu vê, sabe, a dificuldade do irmão, tu vê com os olhos do Senhor, né? E tu vê que aquilo ali que está no irmão está em ti também, né? Então Deus vai trabalhando, vai nos libertando, né? A cada dia. Amém. Ô, glória. Que benção, né? Não é à toa que o Senhor nos trouxe essa palavra hoje, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E eu vejo assim que o Senhor nos traz essa palavra também, em 2 Coríntios 4, né, que abatidos, porém não destruídos, né? E eu vejo assim, a irmã compartilhava aqui sobre a questão do grupo familiar, né? Do ônibus lotado, que ocorre nas grandes cidades, né, do Brasil. A gente que está em São Paulo também sabe da loucura que é, né? Metrô, ônibus, trânsito, engarrafamento. E a gente tem a opção, né, de murmurar, né, de questionar, contender, de ir para a carne, né, ou permanecer no espírito, né, glorificando a Deus, né, agradecendo pela oportunidade, pela bênção, né, pelo padecer da carne, né. E aí às vezes eu estava aqui agora, né, a irmã compartilhando, lembrando daquele irmão ou irmã que pode estar nos assistindo agora, que mora numa cidade do interior, né, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, como a irmã compartilhava, que talvez tenha um vizinho do outro lado da rua, né, carente de Jesus, talvez está precisando de uma oração, talvez está com alguma enfermidade na família, que eu duvido que do outro lado da rua não tenha alguém que tem algum problema, né? Porque problemas todo mundo tem. Mas quando a gente acha Jesus, e Jesus nos acha, porque é Ele que nos acha na realidade, mas a gente aceita, né? A gente vê que tudo pode ser uma solução, né? Dependendo do prisma que a gente olha as coisas, né? Agora, quem não tem Jesus não tem esse prisma, não tem esse ângulo, né? Só vê o problema e só faz o que o diabo quer, roubar, matar e destruir, né? Então, eu creio assim que tá aí um chamado, né, para você que tem a oportunidade, né, de
caminhar aí pela rua da sua cidade, né? De não ter vergonha de falar de Jesus, né? De entregar um cartão da oração do novo nascimento, de evangelizar, de procurar o presbítero local, né? Para consultar qual é a direção que aquele presbítero local tem do Senhor, para que o evangelho do reino seja pregado na cidade, de que maneira que pode ser feito, né? Escutar o que o presbítero tem para dizer, para ver qual é a estratégia, se ele vai dizer, não, amém, eu vou orar, ou já tem uma direção, né? Para que a gente siga a instrução, né? Pelo cabeça, né? Que daí Deus vai honrar até a sua ação, né? Em função disso, sem murmuração, né? E me tocou isso porque eu creio que esse sentimento, né, que pelo Espírito, né, que é uma felicidade espiritual que hoje esse casal vive, né, e que você que está acompanhando o programa pode sentir, né, tanto do irmão Paulo, né, do Paulinho, como da irmã Devane, né, em relação à obra, em relação à missão, em relação ao propósito como casal, né, em relação em cumprir um propósito, né, como casal. Aí é que tá, porque o julgamento é individual, né? Mas quando o ferro se afia com ferro, né? Tem a faísca necessária para a edificação, né? Então, as chaves para as bodas, né? O marido da mulher, a mulher do marido, oh glória, né? Sempre tem um trabalhar, mas certo de que Cristo está no controle de todas as coisas, né? E eu glorifico a Deus assim porque isso é muito edificante, com certeza, para o nosso ouvinte, telespectador da TV, da rádio, né? Para nós que estamos aqui recebendo, né? Esse fluir do Senhor, né? Essa experiência que Deus tem trazido para a vida de vocês e trouxe, né? Nesse teu perseverar, né, irmão? De buscar, de orar e de repreender, né? Toda aquela vontade da carnalidade de solteiro, né? Invocando o santo nome do Senhor, até que Deus mandou para cá, então, né? O vaso escolhido. Oh, glória, né? Para a vida do irmão aí, né? E aí, que eu queria ver assim com vocês, nessa outra parte, assim, agora, né? Fazendo a obra, né? Como é que tem sido, assim, a irmã já comentou da ida para os grupos, mas da realização, né? Do Espírito, através do casal nas famílias. É assim, uma bênção, assim, esses dias, né, nós fomos a um grupo familiar. É interessante pra gente, assim, estar ali no grupo familiar e, ao mesmo tempo, você vê que tem pessoas, assim, até com mais idade, né, do que a gente, assim, e idade mesmo, assim, coisa natural, assim. Mas eles dependendo assim do auxílio, né? Precisando da nossa assim, ajuda, né? E é muito gratificante você ver o Senhor no grupo familiar, sabe? O Senhor traz os arranjos, né? Todo lar, né, tem um arranjo, né? Todo casal passa por um arranjo, né? Por uma circunstância que o próprio Deus libera. E a vida de casado, ela é uma vida que Deus sempre procura trabalhar na área do perdão, né? Até mesmo porque tanto um quanto o outro, né, não são perfeitos, né? Naturalmente, ninguém é perfeito, né? Perfeito sim, só o Espírito que está dentro de nós, o Cristo, né? Que precisa se manifestar. Então, com aqueles gostos e preferência que ambos têm, ele tem um gosto, ela tem uma preferência. É ali que Deus começa a trabalhar. Mas começa a trabalhar profundamente, porque aí entra um negue-se. Aí começa a cruz operar ali dentro, ali do lar. Se ele fala uma palavra grossa para ela
ela tem que, no espírito, invocar o Senhor para liberar o perdão da parte do Senhor. E do mesmo jeito, da mesma forma, se ela fala com arrogância, se ela fala uma palavra áspera, porque a natureza não adianta. Chega a hora que a natureza se levanta, se manifesta. E aí faz-se necessário o quê? Também invocar o Senhor, né, para liberar o perdão. E o grupo familiar, que leva a palavra para dentro do lar, leva... Porque para o Espírito não existe essa coisa. Sabemos que tem aquela agenda que nós temos que cumprir, né? Mas a obra mesmo do Espírito mesmo, que é você discernir ali, ó, o momento que aquele casal ali, que Deus libera para você estar naquele lar ali, para você liberar a palavra do Senhor, aconselhar, fazer ali, aproveitar naquele momento ali, fazer uma terapia ali. E é uma bênção você ver. Nós vimos essa semana o casalzinho lá se consertando um com o outro e foi muito gratificante para a gente. Tudo por quê? Tudo porque a gente se negou. Se negamos. Não ficamos em casa. No Senhor nós fomos para o grupo. Não medimos esforço. Então, para os dias de hoje, você não pode medir esforço também. Meu amado irmão e minha amada irmã, em Cristo Jesus. Não meça esforço. Saiba que tem pessoa dependendo de ti. Dependendo de ti, ouvir uma palavra do Senhor para ser liberto, irmão. Para ser liberto, irmã. E você cheio de conhecimento aí, com vida também do Senhor, você não pode ficar com isso tudo aí para dentro de ti. Em nome de Jesus. Desperta. E vamos fazer a obra. Porque é uma bênção você ver a pessoa pedindo perdão a outra, se reconciliando. Que bênção. Que Shekinah de Deus, rapaz. Que glória para Deus. Não para a gente, né? Porque a gente sabe que, como foi compartilhado aqui, né? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Então, nós somos barro, né? Nós dependemos do Senhor para tudo, né? Para fazer a obra, né? Porque é o Senhor quem convence, né? A gente só compartilha aquilo que o Senhor mostra para a gente compartilhar, para a gente falar, né? Seguimos também a linha do Espírito, da agenda, e aí fica uma bênção. Fica uma bênção. O Senhor faz a obra. E um detalhe assim que o Senhor me faz lembrar, né? Que teve uma irmãzinha, amada irmã, num grupo familiar que nós visitamos, né? Essa irmãzinha disse assim, na oração assim, que o Senhor venha nos vencer. Só falou isso só. A Devane até perguntou para ela, a mãe quer orar? Falar alguma coisa? Não, que o Senhor venha nos vencer. Pronto, acabou, meu irmão. Aquilo ali foi E foi uma renovação que, olha, só de ouvir uma palavra dessa, né? E é dia após dia, né, irmão? Dia após dia nós precisamos ser vencidos pelo Senhor. Porque só Deus sabe, né? O bichão, a bicharada que está dentro de nós ainda, né? E o quanto nós precisamos ser libertos pelo Senhor, né, irmão? Você sabe, né? Você que está aí, você sabe, né? Você sabe o que, se tu não invocar o Senhor, né? Só a graça, né? Que para a obra ser uma obra mesmo do Senhor, uma obra pura, uma obra genuína, né? Porque o Senhor está trabalhando, né? E o Senhor está trabalhando forte, né? E tem que trabalhar mesmo, porque todos nós precisamos ser quebrados mesmo pelo Senhor e para a coisa começar a fluir. Não somente aqui no Rio de Janeiro, né? Mas em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Em cada município, em cada estado, para começar a fluir. Eu preciso ser quebrado pelo Senhor. Também a minha amada esposa também precisa ser quebrada pelo Senhor. E Deus sabe, né, como quebrar, Deus sabe como fazer essa obra, né? A gente não precisa formar arranjo nem circunstância, é o próprio Deus quem libera, né? Então é uma bênção, né? É uma bênção quando tu vê o Espírito trabalhando, o Espírito agindo em cada grupo. Você leva uma palavra ali e os irmãos ali, ó, estão fluindo.
E é isso aí, é uma benção. Amém. Ô, Glória. Tá bem bom o nosso bate-papo aí, nosso tempo você vai, né? Então vamos deixar aí mais um tempo aí para nossa irmã Devane compartilhar sobre dessa prática, dessas experiências que vocês têm tido aí, né? Nos grupos familiares aí. E compartilhar alguma palavra, fica à vontade. Eu queria ler aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 6 também, 7. Essa palavra é uma palavra assim que o Senhor sempre me dá esta palavra, né? E eu creio assim que é uma palavra muito que nos fortalece, né? Porque nós estamos servindo o Senhor e não estamos servindo a homens, né? E nós não estamos aqui para agradar a homens, né? Então Deus assim me coloca isso muito forte dentro do meu coração. Sempre Deus fala isso para mim, né? E eu quero ler com os irmãos aqui, se nós podemos até fazer um oralê do 6 e do 7. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. O grupo familiar, assim, para mim, eu amo assim os grupos familiares, né? É algo assim que está no meu coração, né? E pela misericórdia de Deus, assim, eu não olho assim distância, né? Claro que às vezes, né? Eu posso dar uma murmurada, né? Em alguma coisa. Mas assim, eu não olho a distância, da forma que Deus quer que eu vá para aquele grupo. Mas eu sinto muita necessidade de estar nos grupos familiares. E eu sou muito edificada nos grupos familiares, né? Tanto que os irmãos, eles ficam ali esperando, que eles querem ser edificados, né? E muitos irmãos, assim, principalmente esses irmãos dos grupos mais longe, eles estão ali com o coração aberto, né? E a gente nota uma diferença dos grupos que estão mais perto com os grupos que estão mais longe. E eles falam que eles precisam de ajuda. Mas eles não sabem que quando a gente vai lá, a gente também está sendo edificado, né? A gente sai renovado dos grupos. Então, para mim, tem sido uma bênção, né? Até a semana passada, teve um grupo, quinta-feira, que estava quando eu saí não estava chovendo, então depois começou a chover uma chuva muito forte. E quando estava na hora do Nutrivídeo, faltou luz. E aí os irmãos ficaram assim, e agora, hein? Como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente também está acostumado, né, com o Nutrivídeo, a gente está acostumado ali a ouvir, né? Mas aí Deus dá aquela experiência, né? Porque a palavra tem que estar no nosso coração, né? Então, naquele momento, não vou compartilhar, porque agora não tem luz. Não, irmãos. Jesus está dentro de nós, a luz está aqui, Ele é a luz, né? Então, vamos compartilhar aquilo que o Senhor já nos deu, né? E foi uma bênção, né? Assim, foi até o final do grupo, não veio a luz, e nós compartilhamos, não tinha como ler a Bíblia, né? E daí, na hora da palavra de nutrição, uma irmã falou assim, mas como é que tu vai ler a Bíblia? Assim, não dá para mim ler a Bíblia, irmã, mas a palavra está no coração, então o Senhor vai falar, né? E foi uma bênção, né? Todas que estavam ali foram edificadas, e eu fui muito edificada com aquela experiência, né, que Deus deu, assim, né, porque nós estamos, Deus permite, né, porque a gente depende daquilo ali, né, a gente está dependendo, mas Deus quer ver como é que está, né, como é que está o nosso coração. Por isso que o Senhor nos fala, né, ali em Josué 1:8, né, que nós temos que meditar de dia e de noite, né, e também nós temos que guardar a palavra no nosso coração.
Nós temos que ter palavra dentro do nosso coração, porque vai haver momentos que eu não vou estar com a Bíblia, não vai ter como eu ter Bíblia, eu não vou ter nada, nada de apoio, né? Como aconteceu que no Nutrivídeo, né? Não conseguimos assistir o Nutrivídeo, que é uma bênção para nós, mas ali Deus quis nos testar ali para ver a nossa fé naquele momento, né? E foi uma bênção, né? Foi uma bênção mesmo, que depois todas compartilharam, né? E nós compartilhamos a palavra, continuamos na linha do Espírito, aquilo que Deus estava trazendo do Nutrivídeo, nós continuamos naquela linha. E sábado, nós vamos num grupo, não é grupo, num presídio. Então, Paulo sempre vai para fazer aconselhamento com o irmão que está no presídio. E a família dele sempre vai também. Então, a gente sempre vai orando assim, para Deus oportunizar para que o Paulo possa compartilhar com ele, os dois ter um tempo de compartilhar. E nós chegamos lá no presídio, sentamos numa mesa, e daí o Paulo sentou junto com o rapaz, e daí toda a família sentou ali. E eu pensei assim, Senhor, mas como é que o Paulo vai conseguir falar agora, compartilhar com ele, né? Mas é que Deus tinha outro plano. Todas aquelas vidas ficaram ali sentadas e foi como um grupo familiar, sabe? Aí começamos a compartilhar, daí Deus deu uma palavra para o Paulo e ali todas ficaram ali, depois oramos juntos. Então Deus não queria falar só com o irmãozinho que estava ali, Deus queria falar com todos aqueles que estavam ali. E eles sentaram todos na mesa e ficaram ali ouvindo a palavra. Então, assim, não é como a gente quer, né? Como a gente pensa, é Deus que faz todas as coisas, né? Porque Deus não visa só uma pessoa, né? Deus está visando todos que estão ali. E foi uma experiência tremenda, assim, sabe? Tu vai, assim, é uma batalha para te sair de casa. Tu sente aquela batalha, aquela barreira, e aparece uma dor de cabeça, uma dor aqui, e tu vai, e o ônibus demora, e tu fica ali, sabe, aquilo ali, mas Deus coloca aquela firmeza, sabe? Às vezes tem tanta coisa que parece que não é para ti, mas quando tu chega lá, tu vê que o céu se abre, né? E daí tu vê a testificação que Deus queria que tu tivesse ali. Aí nós saímos de lá daquele lugar e a gente vai para Realengo, que é mais longe ainda, né? E daí nós ficamos um tempão também esperando o ônibus e fomos para Realengo. E lá também foi uma bênção, sábado, eu me edifiquei muito, né? Que Deus falou naquela noite, né, sobre a serpente, né, ser picado pela serpente, né? Então, muitas vezes Deus permite que a gente se expõe, né? Porque as pessoas olham para a gente, vê uma santidade e acham que não há fraqueza, não há falha, mas a gente está no mesmo processo, né? Porém, uns estão mais na frente, outros estão começando, mas todos nós estamos no mesmo barco. E Deus às vezes permite tu compartilhar algo que Deus está trabalhando na tua vida, né? Porque as pessoas às vezes se sentem assim, elas se sentem presas no grupo familiar sem liberdade, porque elas acham que não há erro, aquela irmã não tem erro, aquela irmã já está santificada, aquele irmão já está santificado. Mas aí Deus permite que tu te expõe. Aí no momento que tu te expõe, o que acontece? Aquela irmã também, ela se expõe, né? E ela começa a confessar, e ali Deus libera, sabe? A bênção, né? Deus libera a bênção, daí tu vê assim, nitidamente, tu vê claro assim a presença do Senhor ali trazendo, sabe, a confissão de pecado, né? Porque se eu querer passar algo que Deus não está trabalhando na minha vida, né? Que eu já estou pronta, né? Então eu tenho que estar ali disposta àquilo que Deus quer que eu faça, né? Eu tenho que ficar orando e, Senhor, eis-me aqui. Né? Então foi uma bênção aquela noite, assim, foi uma bênção mesmo, assim, sabe, Deus assim derramou mesmo, a gente sai de lá assim, sabe, cheio, assim, sabe, a gente sai de lá assim com alegria no nosso coração, né, edificados mesmo por aquilo que Deus está fazendo, né. Então para mim é uma bênção, irmãos, para mim assim, na minha vida assim, é os grupos familiares, né. E eu lembro que essa semana ouvindo acho que foi no Quinto ao Vivo que eu ouvi, que falando sobre grupos familiares, isto acho que foi, não lembro que foi feriado, acho que foi no feriado que eu estava ouvindo uma reprise, e o irmão falava,
Não, Fere Amaleque, é o CD que eu estou ouvindo de grupos familiares. Então ele falava que Deus falou para ele por que é tão difícil os grupos familiares, por que as pessoas não querem o grupo familiar, porque não dá glória para o homem. Tu está ali no grupo familiar, com aqueles irmãos, naquela casa, ninguém está vendo, ninguém vê nada. Então a glória é só para o Senhor, né? A glória é só para o Senhor. Ninguém vê nada o que tu faz, não é nada assim que, né, como num culto, né, que tu tá ali, é muito fácil, né? Mas o grupo familiar ali por isso que é grupo familiar, né? É ali tu tá de frente com a pessoa ali, né? Tu tá de frente, é algo mais íntimo, né? Então para mim tem sido uma bênção e Deus tem trabalhado muito na minha vida, assim, eu não me importa a distância, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, se eu vou de a pé, né? Eu vou para os grupos familiares. E tem uma só experiência para mim terminar, que eu quero compartilhar com os irmãos, que teve um grupo, não no Rio de Janeiro, que Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida assim de uma forma assim, ó, Ele não deixa faltar nada. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Eu lembro que teve um grupo que nós jejuávamos assim 3 vezes na semana lá em Cachoeira, né? Então tinha um grupo que eu ia, que era 1h30, que para mim chegar lá. E esse grupo tinha 2 grupos que nós fazíamos à noite. Eu chegava às 5h30 naquele local e chegava já na casa das irmãs e nós íamos direto para o grupo. A gente ia para um grupo que começava às 7h30 da noite, às 19h30, e depois a gente passava para um outro grupo que começava às 21h. E eu lembro que aquele dia eu entregava o meu jejum dentro do ônibus, comia um biscoito, assim, porque não tinha como tomar um café, né? E sabe que tem uns dias assim que tu tem uma vontade assim de comer uma comida, né? E eu estava sentindo o meu organismo assim, sabe? Eu precisava comer uma comida. Mas eu não falei nada, né? Porque que Deus tem nos ministrado, né? Tu chega naquela casa, né? Tu vai comer aquilo que a família te oferecer, né? É aquilo ali, amém, né? Então, onde eu ficava, que as irmãs me hospedavam, às vezes elas também, ela tinha uma sorveteria, então às vezes ela fazia café à noite, quando eu chegava às 11h. E aquele dia, eu estava no meu íntimo, assim, com aquela uma fome, uma coisa assim no meu íntimo, sabe? E eu, assim, Senhor, não falei nada, fiquei quieta, assim, sabe? Só orei ao Senhor para Deus me fortalecer. E quando eu cheguei, depois que terminou os 2 grupos, nós chegamos às 11h em casa, a irmãzinha chegou para mim e disse assim, irmã, eu fechei mais cedo a sorveteria hoje e eu senti de fazer uma comida para nós. E eu vi assim o amor de Deus, que Deus tocou nela para ela fazer uma janta. E eu cheguei lá, já estava a mesa posta e a janta ali. Então eu vejo assim o cuidado. Depois dos grupos, 11h da noite. E eu estava assim, no meu íntimo, assim, meu organismo precisava de comida, de alimento, né? Sabe, não ia me bastar um cafezinho naquele momento, entende? E aquilo ali foi tremendo para mim, assim, que eu vi o amor de Deus, que Deus falou com ela para ela fechar a sorveteria mais cedo e fazer a janta. E daí eu assim, meu Deus, aí depois eu compartilhei com ela, irmã, tu nem sabe, eu estava precisando realmente jantar, eu precisava mesmo, e Deus, tu vê, eu não falei nada, até as meninas que estavam comigo falaram que estavam com fome, eu não comentei nada, que eu queria comer uma comida, sabe? Fiquei quietinha ali, né? E daí Deus proveu. Então Deus cuida da gente, né? Deus supre as nossas necessidades, sabe? Ele vê tudo aquilo, aquilo que tu acha assim que Ele não cuida, Ele cuida, né? Então é algo assim que Deus coloca no meu interior, assim, de não me preocupar, né, com nada, assim, hoje eu não me preocupo mais, assim, eu fico tão feliz porque eu não tenho nada, né? Eu não tenho mais nada, né? Não tenho casa, não tenho nada, sabe? E eu fico feliz. Às vezes eu olho o meu roupeiro e vejo que tem muita roupa, eu acho que é muita roupa, não preciso ter aquilo ali mais, né? Porque é muita coisa. Coisa mais boa que tem tu ir para outro lugar sem nada, né? Não precisa levar nada, né? Então, eu vejo que são tudo libertação, né? Que Deus vai fazendo nas nossas vidas, né, irmãos? Então, eu fico feliz, né, por poder compartilhar. Amém.
Ô, glória! Então, quem está ao vivo, nosso bate-papo edificante, que se iniciou então hoje com essas palavras aí de 2 Coríntios 4, que Deus nos trouxe de que das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, né? E do coração então compartilhou experiências maravilhosas, né? Também nesse grupo em que a irmã trouxe hoje essas experiências, nesse casamento, nessa união, né? Hoje, nesse riquíssimo e belo programa que o Senhor nos trouxe, o nosso irmão Paulo Silva, Edivane Silva, a Devane Silva aqui, agora a esposa do Paulinho, Rio de Janeiro, né? Com essas experiências aí maravilhosas. Lembrando que, né, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha só, leve e momentânea, eterno peso de glória, né? Por isso que tem que dar glória, né? Se animar realmente, porque nós temos que nos atentar para as coisas que se não veem, né? Que são as eternas, as que a gente vê, essas são temporais, que a irmã também compartilhava. Então eu creio que o Senhor deu o recado, graça e paz a todos, né? Os irmãos aí do Rio de Janeiro, que você possa também, ouvinte, telespectador da Rádio TV Menorá, continuar ligado na programação, lembrando que nós temos aí no tvmenorá.com.br, o Assine Aqui, né? TV por assinatura, são mais de 1000 vídeos, para que você seja edificado, né, com assuntos específicos. Também os canais gratuitos, que é a TV aberta, TV ao vivo e as rádios. Então são 4 canais gratuitos à sua disposição nessa programação riquíssima da TV Menorá. Fique ligado e desfrute do Senhor. Paulinho, Edivane, que Deus abençoe ricamente o casal e que vocês sigam, né, firmes nessa obra que o Senhor tem honrado dia a dia nas suas vidas. Amados, graça e paz a todos.